Olá a todos, meu nome é Paulo Souto-Maior. Queria agradecer ao convite da comissão organizadora para poder participar desse Congresso Brasileiro de Anatomia da Cabeça e do Pescoço, com o seguinte tema: de anatomia aplicada aos traumas de cabeça e pescoço decorrentes de agressões desportivas. Bom, meu nome é Paulo Souto-Maior, eu sou médico, sou neurocirurgião. Eu faço parte dos serviços de neurocirurgia do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ, e do Hospital Central do Exército. E minha experiência com esporte vem do MMA. Eu sou médico da Comissão Atlética Brasileira de MMA e faço todo o cuidado médico de eventos nacionais, como Show Face-to-Face, e eventos internacionais, que o principal deles é o UFC. Então, vamos falar um pouquinho desses traumas. As lesões neurológicas no esporte, eu vou tentar dividi-las nas lesões de face e crânio, entre elas as fraturas e os sangramentos intracranianos, e as lesões da coluna cervical, falando um pouquinho delas rapidamente, que são os traumas raquimedulares. Sobre as lesões de face e crânio, nós vamos falar um pouquinho de concussão cerebral, que é o traumatismo craniano leve, e as fraturas, os cortes de face. Então, o traumatismo craniano, e aí falando também sobre a concussão cerebral, que é um traumatismo craniano leve, ele no esporte ele pode acontecer de múltiplas maneiras. E aí são alguns exemplos de esportes que levam ao traumatismo craniano, principalmente o boxe, mas o MMA, o futebol americano, entre outros. Essas lesões estruturais que ocorrem depois do traumatismo craniano, elas podem ser divididas basicamente nas fraturas de crânio e os hematomas intracranianos, né? É claro que existe uma infinidade deles, mas os mais relevantes e que preocupam mais a gente na hora do esporte, ali na hora da competição, são as fraturas e os hematomas intracranianos. Falando das fraturas de crânio, elas ocorrem por trauma direto na cabeça, tá? Na maioria das vezes, mas também pode ser através de quedas, né? Que vai acabar levando também o trauma na cabeça, né? Essas fraturas, elas frequentemente são lesões de alta energia, e dependendo do tipo da fratura, ela pode estar ou não associada a lesões dentro da cabeça, as lesões intracranianas e até mesmo as lesões cervicais, as lesões de coluna, né? Um pouquinho da anatomia, só para a gente relembrar da anatomia do crânio. Então, ela é composta por alguns ossos, principalmente o osso frontal, em azul. Nós temos dois ossos parietais, um de cada lado, que está representado em verde, dois ossos temporais, em rosa, né, um osso occipital ali em roxo, nessa região. Temos aqui o osso esfenoide também, que é bilateral, né, são basicamente esses ossos que compõem o crânio, né? Existem alguns outros ossos da face, mas o crânio basicamente são compostos por esses ossos. Um pouquinho da arquitetura da calota craniana, e que deixa ela um pouco rígida, bem rígida na verdade, é a sua arquitetura de ter duas camadas de ossos compactos, né, na sua camada externa e a sua camada interna, e a sua camada esponjosa, chamada díploe. Essa arquitetura deixa ela bem resistente, deixa o crânio bem resistente aos traumas. Em adulto, os ossos do crânio têm média de 2 a 6 milímetros de espessura. Porém, os ossos da região temporal, eles tendem a ser mais finos e, consequentemente, por serem mais finos, eles tendem a apresentar um maior risco de fratura. E esse maior risco de fratura leva a nossa preocupação em desenvolver alguns hematomas, principalmente os hematomas extraaxiais, que é aqueles que ficam entre o crânio e a meninge cerebral, que é a dura mater, que é a meninge o folheto mais externo. O osso temporal, ele também tem uma relevância por estar próximo da artéria e das veias meningeias médias, que são focos frequentes de sangramento.
As fraturas que envolvem os seios frontais, elas também são consideradas de alto risco, porque frequentemente elas levam também à lesão, principalmente do lobo frontal cerebral e as rupturas das meninges, as rupturas durais, e essas rupturas durais, elas podem levar à entrada de ar dentro do cérebro, que são os pneumoencéfalos, e também a saída de líquido, causando fístula licórica. Os tipos de fratura, elas podem ser fraturas lineares ou em afundamento, em que você tem tudo vai depender da quantidade e da dispersão da energia cinética que envolve o trauma. Quanto menor for a área que recebeu o golpe ou a energia, maior é a probabilidade de ocorrer um afundamento de crânio, tá? Normalmente, as fraturas lineares são aquelas que elas são mais lineares, né? Elas são bem simétricas, elas não têm uma deformidade. E o afundamento de crânio não. Você tem uma deformidade do osso, da anatomia normal. E existe também as fraturas da base de crânio e as fraturas mais altas da calota. E existem alguns sinais que são importantes para fazer o diagnóstico das fraturas de base de crânio, como, por exemplo, os olhos de Guaxinim, que é a equimose periorbitária, e a equimose retroauricular, que é o sinal de Bethel. E a fístula licórica também, que é a saída de líquidos pelo nariz ou pelo ouvido, é um sinal também de fratura da base do crânio. Então, falando um pouquinho dessas fraturas lineares, que são aquelas fraturas mais alinhadas, não tem a deformidade do osso, ela pode se estender por toda a espessura da calvária, ou seja, da calota craniana, e é como se fosse uma rachadura do crânio. Elas ocorrem com mais frequência nas regiões temporoparietais, frontais e occipitais. Na sua grande maioria, essas fraturas lineares, elas são de tratamento conservador, elas não têm grande significado clínico, pode evoluir com um pouquinho de edema, um pouquinho de cefaleia, dor no local, mas normalmente não tem um desfecho ruim, tá? Porém, existe sempre as exceções, como são as fraturas lineares que podem nas regiões temporais, podem atingir os sulcos meningéis médios e aí levar, de fato, à lesão da artéria meningéia média e isso poder levar a algum sangramento extraaxial, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, aqui alguns exemplos de fraturas lineares. A gente percebe que, de fato, é uma rachadura que acontece na calota craniana, aqui na parte mais superior, na região parietal, aqui mais na base do crânio, uma rachadura linear, e aqui na face mais temporal. Então, são fraturazinhas que acontecem, mas a anatomia permanece intacta. É apenas uma rachadura. Então, não tem tanto significado clínico. Já as fraturas em afundamento, não. Elas promovem um desalinhamento da arquitetura óssea, promovem, de fato, uma depressão da calota craniana. E, normalmente, essas fraturas em afundamento, sim, elas tendem a ser lesões mais graves, elas tendem a ter lesão do parênquima cerebral e acabam colocando alguns atletas, alguns pacientes com um significativo risco de infecção do sistema nervoso central, alguma lesão cortical do córtex cerebral, e isso pode levar a convulsões, pode levar a sangramentos e até mesmo a morte, se não forem tratadas adequadamente. Essas fraturas em afundamento, elas podem ser fraturas fechadas ou fraturas abertas. Normalmente, as fraturas fechadas são aquelas mais simples, em que você não tem nenhuma laceração de couro cabeludo, ou seja, a fratura não está exposta ao ambiente. E ela não tem nenhum tipo de lesão de couro cabeludo. Já as fraturas abertas, que são as mais complexas, são as compostas, e essas sim, estão associadas à laceração do couro cabeludo, e elas podem ficar sobre ou adjacente ao local da fratura. A maioria dessas fraturas por afundamento, elas são abertas, e todo médico que se deparar com um atleta ou um paciente com uma fratura em afundamento aberta, ela tem que presumir que existe, né, qualquer tipo de lesão aberta com fratura
tem que se presumir que existe uma fratura em afundamento até que isso consiga ser descartado, até que se prove o contrário. Então, aqui alguns exemplos de fratura em afundamento. Então, a gente percebe a alteração anatômica na área. De fato, ela é desalinhada, ela é depressiva. Aqui no corte sagital e aqui no corte coronal da calota craniana, a gente vê bem esse afundamento. Em sua grande maioria, esse tipo de fratura requer tratamento cirúrgico. Então, quando isso chega na emergência, o neurocirurgião já sabe que tem que levar para o centro cirúrgico para poder limpar, explorar e tentar realinhar essa fratura. Nesse exame aqui, a gente ainda vê uma imagem sugestiva de pneumoencéfalo aqui, ok? Então, essas são as fraturas em afundamento. Essa foto é de um lutador de MMA, né? Ele levou uma joelhada, e aí, aqui na própria ectoscopia, a gente já consegue ver um afundamento na região frontal desse lutador. E aqui na tomografia com reconstrução, a gente vê que tem uma fratura com afundamento. Esse atleta de MMA ele foi operado pelo serviço de neurocirurgia e hoje em dia já está completamente recuperado. As fraturas da base do crânio, elas envolvem pelo menos uma dos 5 ossos que compõem a base do crânio, que são eles as placas cribriformes do osso etimoide, a placa orbital do osso frontal, a porção petrosa e escamosa do osso temporal e o esfenoide ou o occipital. Então, pelo menos um desses ossos vai estar cometido na fratura da base do crânio. Um dos sinais que são sugestivos de fratura da base do crânio, uma delas é a equimose retroauricular, ou mastódia, que é conhecido como o sinal de Bethel, que ela normalmente é aqui o retroauricular, e normalmente ela aparece de 1 a 3 dias após a fratura. Dificilmente ela aparece logo de imediato, logo após a fratura. Normalmente demora pelo menos 24, 48 horas para aparecer esse sinal. Assim como esse outro sinal, que é muito sugestivo de fratura da base do crânio, que são os olhos de Guaxinim, que é essa equimose periorbitária bilateral, tá? Então, normalmente, essa equimose ela é bilateral. Unilateral é pouco sugestivo de fratura de base de crânio. Normalmente, ela ocorre nas equimoses bilaterais. E a rinorreia, ou a otorreia clara, que é encontrada em até 20% das fraturas de osso temporal, são os vazamentos do líquor, né? O líquor é esse líquido que ajuda a proteger o cérebro, tanto de lesões mecânicas quanto da parte infecciosa. Então, esse líquor, quando existem as fraturas da base do crânio, ele pode escorrer pelo nariz, como no caso da foto, ou até mesmo pelo ouvido. E aí isso é um sinal muito sugestivo de fratura da base do crânio. O hemotímpano também. O hemotímpano, que é o sangue, ele ocorre no ouvido médio, você pode ser visto através da otoscopia, você consegue ver a coloração timpânica mais escurecida, né? Então, você consegue identificar pela otoscopia essa tonalidade meio escurecida, azul, roxa, da membrana timpânica. Então, isso é muito sugestivo de hemotímpano, e isso normalmente está associado às fraturas da crista petrosa do osso temporal. Falando um pouquinho dos sangramentos intracranianos, eles são divididos em hematoma epidural, hematoma subdural, as contusões hemorrágicas e as hemorragias subaracnoides. Antes da gente falar dos hematomas, é importante só a gente relembrar um pouquinho a anatomia das meninges, tá? Porque isso vai fazer diferença na hora da gente localizar o hematoma. Então, nós temos aqui o osso craniano, a calota craniana, logo abaixo o primeiro folheto se chama dura mater, que na verdade é um folheto duplo, e é o folheto mais espesso, né? Então ele é chamado de pacmeninge também, por ser mais espesso. Abaixo da dura mater, nós temos o folheto mais intermediário, que é a aracnoide, e o folheto mais interno, que é intimamente ligado ao córtex cerebral,
que é a pia mater. A aracnoide e a pia mater juntas, elas são denominadas de leptomeninge, que são as mais delgadas, né? Não são tão duras, tão espessadas como a dura mater. Então, essa disposição, osso, dura mater, aracnoide e pia mater, é que vai fazer a localização dos nossos hematomas. Então, o hematoma epidural é o hematoma mais externo, ele é epidural, então ele está acima da dura mater, que é aquele folheto mais externo. Então, é um sangramento entre o crânio e a dura mater. Tá? Então, ele tem esta forma aqui, e normalmente esse hematoma ele está associado à fratura temporal e fratura também da artéria meningea média. Perceba que aqui na tomografia desse paciente, a gente tem uma fratura linear, como eu falei. Vocês veem que é uma fratura alinhada, ela não é depressiva, ela não é desalinhada. E essa fratura linear, como eu disse que na maioria das vezes ela é benigna, mas nesse caso ela acabou provocando um hematoma epidural. Qual é a grande característica e a importância de conhecer o hematoma epidural? Porque ele tem uma característica importante chamada intervalo lúcido. O que é o intervalo lúcido? É aquele atleta que sofreu um golpe, uma pancada, e aí ele perde a consciência por um período, depois ele acorda, ele recobra a consciência, fica bem, conversa, fala, então ele volta a ficar lúcido. Então ele está naquele intervalo lúcido. E aí acontece que com o tempo, à medida que o sangramento vai aumentando e comprimindo o cérebro, né, ele vai aumentando a pressão intracraniana e depois de passado algum tempo, o atleta ele começa a rebaixar novamente o nível de consciência até ficar comatoso. Então você tem perda da consciência, o atleta acorda, fica lúcido e depois rebaixa novamente. Esse processo pode acontecer em horas. Por isso que todo atleta que perde a consciência durante um treinamento ou alguma competição, ele precisa ficar pelo menos 2 horas de observação para ter certeza que ele não vai ter nenhuma alteração de consciência, né? Então, esse intervalo lúcido, ele é muito importante a gente ter em mente que ele existe. E ele é vinculado ao hematoma epidural. O hematoma subdural, então, agora já é um sangramento entre a dura mater, que é o folheto mais externo, e o folheto intermediário, chamado aracnoide. Então, ele é subdural, está abaixo da dura mater. Normalmente, ele tem esse aspecto de acompanhar o córtex cerebral, e ela é a causa mais comum de morte entre os atletas que desenvolvem um traumatismo craniano grave. É o hematoma subdural. E normalmente ele é causado por lesões de vespontes. Então, ele tem a capacidade de desviar a linha média por hipertensão intracraniana e compressão maciça do cérebro. Então, esse é o hematoma subdural. Agora, abaixo disso, abaixo do folheto intermediário, que é a aracnoide, nós podemos ter hemorragia subaracnoide. Essa hemorragia subaracnoide, então, é um sangramento que ela está entre o folheto intermediário da meninge e o folheto mais interno, que é a pia mater. Normalmente, esse sangramento no espaço subaracnoide, ele é um sangramento difuso, pode pegar os 2 hemisférios, né? E é a causa mais comum de sangramento de hemorragia subaracnoide é o trauma, tá? A causa mais comum de hemorragia subaracnoide não traumática, aí sim é o aneurisma cerebral, que é conhecido por muitos. E muita gente acha que a principal causa de hemorragia subaracnoide é o aneurisma, mas não é, é o trauma, tá? Então, ele fica esse sangramento difuso no espaço e é o espaço onde passam vasos importantes cerebrais. Podemos ter também as contusões hemorrágicas. Agora, a contusão hemorrágica já é de fato dentro do córtex cerebral, já não é mais entre os folhetos da meninge, já é dentro do cérebro. Eles são bastante comuns, então a gente pode ver aqui eles dentro do cérebro de fato.
Normalmente ocorre mais nos lobos frontais e nos lobos temporais, e a grande questão é que eles podem coalescer. O grande perigo deles é que eles podem, ao longo do tempo, formar grandes hematomas, e isso também gerar rebaixamento do nível de consciência do paciente. Então, aqui só para exemplificar que de fato acontece na luta, o lutador russo morre por ter recebido golpes na cabeça, ele teve uma hemorragia cerebral e não resistiu. E aqui outro exemplo, o boxeador americano morre após sofrer lesões cerebrais em luta. Então isso de fato acontece no esporte e a gente tem que saber que existe. Falando um pouquinho agora das lesões de face, as lesões de face, elas podem, dependendo do tipo de lesão, prejudicar bastante o paciente para fazer coisas do dia a dia, como comer, falar, interagir ou outras funções importantes. Então, elas têm que ter a gente tem que levar em consideração. Esportes como boxe, MMA, beisebol, hóquei são bem comuns esses tipos de lesões faciais, principalmente em jovens. E a gente sabe que a face anatomicamente ela é complexa, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração também. A parte mais posterior da face ajuda a formar a parede anterior da calvária, da calota craniana, e normalmente os ossos da face são compostos basicamente pelos ossos frontais, ossos nasais, zigoma, osso maxilar e a mandíbula. Os ossos esfenoides, etimoides, lacrimal, vômer, temporal, eles ficam mais profundos à estrutura facial. Então, eles fornecem um suporte importante para as ligações musculares, inclusive os músculos usados para mastigar, falar e engolir. Então, uma anatomia bem básica sobre isso, da face, então, os ossos nasais, o osso vômer, a concha nasal, o osso zigomático, mandibular, né, maxilar. Então, isso é uma anatomia bem básica das fraturas. E o que acontece no esporte, mais comumente? São as fraturas nasais, e aí quando você vai examinar, você vê uma sensibilidade, uma crepitação, um movimento anormal, como aqui o atleta Shogun, você vê uma deformidade também no nariz, é muito sugestivo de fratura nasal. As fraturas de órbita, elas podem causar enoftalmia, que é aquele afundamento do olho devido à fratura. Aqui a gente vê, depois de um trauma, pode levar a enoftalmia, então a gente tem que suspeitar de fratura de órbita, e hematomas também. Alguns hematomas, principalmente na parte inferior, podem ser sugestivos de fraturas do assoalho da órbita. Os nervos da face, principalmente os nervos trigêmeos, com as suas 3 porções e os nervos faciais, a gente precisa ser levado em consideração eles, porque alguns cortes de face podem levar à lesão dos nervos. Então, aqui, quando a gente está com um atleta que tem um corte e a gente precisa fazer a evolução médica dele, o que a gente precisa levar em consideração é a localização do corte. Por exemplo, nessa região número 3 aqui, a gente sempre fica preocupado com o nervo supraorbitário, nessa região. A região mais medial, ela tem o saco lacrimal, que a gente precisa levar em consideração na hora do atleta continuar uma luta. Nessa parte mais inferior, número 5 aqui, a gente tem o nervo infraorbitário. No 7, aqui através de uma fratura do arco zigomático, você pode levar uma fratura do nervo facial. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, essa anatomia da face, quando a gente vai ver um atleta. Então, aqui são fotos reais de atletas nossos no UFC, com cortes bem profundos de face, próximo a nervo, com exposição óssea, e isso são critérios para a gente interromper a luta. Outras lesões de face incluem as lesões oftalmológicas, como as hemorragias subconjuntivais, as alterações do diâmetro pupilar, através de trauma direto, né, ou normalmente é trauma direto, mas também pode estar associado a algum daqueles hematomas que eu mostrei, causando compressão do terceiro par, e as ínfimas, que é um acúmulo de sangue na câmara anterior do olho, tá? E aí você vai ver que muda a coloração dessa região, e aí que a gente vê um atleta do UFC que tem o olho bem claro, né? Mas aí através desse sangramento na câmara anterior do olho, você muda a tonalidade da cor, né?
Então, falando agora para terminar das lesões do pescoço, trauma raquimedular, elas são lesões na coluna que podem ou não surgir com déficit neurológico. Elas sempre têm que ser consideradas em vítimas de traumas múltiplos e a imobilização adequada com o colar cervical rígido e a prancha rígida é necessária em todo atleta suspeito. As causas mais comuns são os acidentes automobilísticos, mas também a queda de altura, mergulho em águas rasas é um importante fator, e os acidentes esportivos também. Um pouquinho de anatomia básica da coluna, então nós temos 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxígeas. A localização anatômica mais comum dessas lesões cervicais, das lesões traumáticas da coluna, 70% delas são na região cervical, 20% na torácica e 10% na lombar. O mecanismo de trauma depende, é variado, isso vai variar de esporte para esporte, então ela pode ser por hiperflexão, hiperextensão, por carga axial, carga lateral, rotação, distração ou algum ferimento penetrante. Os sintomas mais comuns são dor radicular e dor cervical. Pode ter o choque medular, que é aquela reflexia flácida. No choque medular, o atleta perde a função motora, muscular e reflexa, né? E isso pode durar 24 horas e depois se tornar uma paraparesia espástica. Um quadro sensitivo de parestesia, o motor com alguma paresia, choque neurogênico, que é aquela queda de pressão que é causada por alteração simpática, e aí você tem a perda da resistência vascular periférica, né? E aí você leva ao choque mesmo, que não responde, normalmente esse tipo de choque não responde à reposição volêmica, você acaba tendo que entrar com aminas vasoativas. E a respiração diafragmática também, dependendo da altura da lesão, normalmente lesões mais altas, você pode ter alteração da inervação diafragmática e o paciente perder a capacidade de respiração. E o priapismo, que é o paciente ter uma ereção, obviamente sem nenhum tipo de estímulo sexual, também é um sinal de lesão raquimedular, e é importante que vocês saibam esses dermátomos, que dependendo da queixa do paciente, você consegue topografar a localização da lesão, né, diante desse diagrama. As fraturas da coluna cervical, as atividades recreativas e esportivas são as causas mais importantes da fratura, e elas normalmente, os esportes recreativos, como o mergulho em águas rasas e as quedas de cavalo, são muito comuns dentro das causas de lesões de fratura, das fraturas cervicais. E os esportes de inverno de alta velocidade também, como o snowboard, o esqui e o hóquei no gelo. Teve até um caso de uma atleta do Brasil que estava esquiando, da ginástica olímpica, e aí ela acabou sofrendo um TRM e ficou tetraplégica. Então, isso pode acontecer. Os tipos de lesões que podem acontecer na coluna, a gente tem principalmente as fraturas do atlas, que é a primeira vértebra cervical, lembrando que anatomicamente a primeira vértebra cervical ela não possui corpo vertebral, né? É a única vértebra que não tem corpo. Então, ela se diferencia das outras nesse aspecto anatômico. Normalmente, a carga axial na coluna, ela pode levar a esses tipos de fraturas, né? E as fraturas, elas podem ser só do arco ou pode ser uma fratura em explosão. Aqui a gente tem alguns exemplos, como a fratura do arco anterior, as fraturas do arco posterior, as fraturas de massa lateral, quando pega anteroposterior, na parte lateral, que é chamada massa lateral, e as fraturas em explosão, quando pega o arco anterior e o arco posterior simultaneamente. São chamadas fraturas em explosão, são as fraturas de Jefferson. Aqui, no raio-x, a gente consegue ver uma linha de fratura do arco posterior de C1. As fraturas de C2, que é conhecido também como axis, nós temos normalmente as fraturas do processo odontoide,
e o processo odontoide, que é o chamado dente da vértebra, tá? O processo odontoide não é o corpo vertebral, ele é um processo que vem do corpo vertebral e ele pode ser classificado em 3 tipos, essa fratura. O tipo 1, que pega o ápice do processo odontoide, o tipo 2, que pega a base do processo odontoide, e o tipo 3, que pega, além do odontoide, pega parte do corpo vertebral de C2. Aqui a gente consegue ver na tomografia esse tipo de lesão do odontoide no corte coronal e no corte axial. Outro tipo de fratura de C2, que aí agora pode pegar o corpo mesmo, que é a chamada fratura do enforcado, hangman's fracture, que normalmente ela cursa com uma espondilolistese, né, que é a fratura do pedículo da vértebra, e geralmente ela é causada por uma lesão em hiperextensão. Então você pode ter o deslizamento do corpo vertebral de C2, que é a chamada listese. E aqui a gente vê claramente no raio-x esse desalinhamento nessa anterolistese do corpo de C2, e aqui numa tomografia no corte axial, a gente vê a fratura dos pedículos da vértebra de C2, que vai levar a esse desalinhamento vertebral. As fraturas por compressão são as fraturas causadas pela carga axial com ou sem flexão e extensão cervical. Essa sobrecarga axial normalmente acontece quando o atleta usa a cabeça para bloquear ou desarmar, principalmente no futebol americano, ou quando ele bate no fundo, seja da praia ou da piscina, quando ele vai mergulhar de cabeça em águas rasas. Então, normalmente você tem essas fraturas por compressão, né? Essa lesão que vem do topo da cabeça para baixo, que é a fratura axial. Então, aqui a gente vê no raio-x, a gente vê uma fratura do corpo, né? C2, C3, C4 de C5, pegando as duas extremidades, e aqui uma tomografia também mostrando essa lesão por carga axial, uma lesão por compressão. As fraturas em explosão, a gente sabe que a parte posterior da coluna fica intacta e o corpo vertebral ele fica completamente fraturado. E pode acontecer de algum fragmento desse corpo vertebral invadir o canal medular e isso gerar uma compressão medular, levando a uma lesão neurológica grave, como a gente consegue ver aqui nessa ressonância magnética, onde tem parte do corpo vertebral comprimindo a medula, já causando hipersinal nela, que é o que a gente chama de mielopatia compressiva, né? E isso com certeza leva a déficit neurológico, que dependendo da altura pode levar a paraplegia ou até mesmo tetraplegia. A espondilolistese, que é a compressão axial combinada com a flexão cervical, que ela pode resultar numa subluxação da vértebra. Normalmente ocorre nos ligamentos de suporte posteriores, resultando na translação anterior do corpo vertebral superior. Então aqui a gente tem uma imagem que mostra entre C5 e C6 uma luxação, uma translação anterior, que é uma listese, entre a quinta e a sexta vértebra. Outro exemplo, só que aqui essa listese, na verdade, foi posterior e acabou comprimindo a medula cervical. Foi o corpo vertebral inteiro para dentro do canal. E acabou sendo uma lesão grave com um prognóstico muito ruim, neurologicamente falando. E para terminar, as doenças do disco intervertebral, que são muito comuns nos atletas, né, tanto no atleta como na população em geral. Normalmente essa incidência ocorre após os 30 anos e alguns esportes, como futebol, luta livre, rugby, eles têm uma incidência maior de problemas no disco vertebral ao longo da vida do atleta. Normalmente a queixa mais comum é cervicalgia com ou sem radiculopatia. E normalmente essas alterações de disco são as hérnias de disco, em que a gente vê que agora a patologia não é mais do corpo vertebral, mas sim do disco intervertebral, que fica entre dois corpos, e esse material
que fica do disco acaba extravasando para a parte posterior. Em alguns casos mais graves, como essa ressonância mostra, pode até comprimir a medula, né? Às vezes não comprime a medula, comprime só uma raiz motora e pode dar dor radicular. Essa é a nossa equipe que a gente trabalha lá no UFC. Nós somos coordenados pelo Dr. Márcio Tanuri, que é o nosso chefe lá, o coordenador médico do UFC. E nós temos uma equipe multidisciplinar, que a gente consta comigo como neurocirurgião, vários ortopedistas especialistas em várias áreas, como joelho, mão, ombro, uma cirurgia plástica para o corte. Isso aqui a gente lá no octógono. Muito obrigado e qualquer dúvida estou à disposição. Obrigado.